Amiga, você já reparou que as estações, elas nunca permanecem igual? O inverno passa, o verão chega, a primavera traz as flores e o outono nos prepara para o frio. É verdade. Uhum. Isso me lembra muito a vida da gente. É que nenhuma estação dura para sempre. Nem a escassez, nem a dor. Sempre tem uma estação nova, o Senhor sempre tem uma estação nova esperando a gente lá na frente. No inverno, tempo frio, parece que tudo tá parado. Na nossa vida emocional e espiritual, Juliana, também é assim. Temos as fases de escassez, de espera, de dor, assim como o inverno. E na primavera, as flores começam a nascer, promessa de vida nova, tudo novo. Na vida espiritual e emocional também é assim. Na primavera, temos as fases de florescimento, os sonhos renascendo, assim como é na primavera. Vamos falar aqui um pouco da estação da primavera, porque isso é maravilhoso. A primavera passou há pouco tempo aqui na nossa cidade, né? Eu acho que ainda tem umas flores por aí, mas as árvores da cidade estavam tão lindas. Ipê amarelo, flores rosa, que eu acho que também é um tipo de ipê. Nas estradas, quando a gente ia pro lote, tava tudo florido. Parece assim que o clima fica mais feliz, fica mais sorridente, né? E assim também a nossa vida espiritual e a nossa vida emocional. E o verão, tempo de calor, intensidade e os dias são mais longos. O verão, na vida espiritual, na vida emocional, é uma fase de intensidade, de conquista, de resposta de oração. Na nossa vida, o verão significa isso, na nossa vida espiritual e emocional. E no outono, as folhas caem e é tempo de preparar para um novo ciclo. Na nossa vida espiritual e emocional, o outono, Juliana, é que nós vamos ter que deixar algumas coisas para trás. É a fase do desapego. E se a gente for comparar a nossa vida espiritual, porque hoje nós estamos aqui comparando a nossa vida espiritual com as estações, e eu vou usar aqui a simbologia de uma árvore. E vamos analisar aqui uma árvore em todas as estações. No inverno, olha só, é muita chuva. É muita água, o que a gente falou, né? Que o inverno é os dias tristes, os dias mais parados, os dias mais, né? E o inverno, você pode olhar, lá fora tá tudo quieto, lá fora tá tudo parado, parece que a gente fica mais desanimado. Com frio a gente quer ficar quietinho, né? A gente não quer sair para passear, não quer sair, a gente quer ficar guardadinho. A árvore, ela tá lá fora, ela recebe muita chuva, relâmpago, trovões, elas perdem algumas galhas, né? Elas perdem porque às vezes o vento é tão forte que algumas caem. Mas o que a lição da árvore traz para a nossa vida? Ela passa por essa tempestade todinha, mas a raiz dela tá firme no chão. E quando passa o inverno, que chega o verão, que o verão é os dias lindos, que o verão vem com aquele sol sorridente, aquele vento que vai fazer as folhas balançarem para lá e para cá, que vai também nos trazer aquele ar fresco. A árvore, ela saiu daquela fase do inverno e a raiz dela tá lá. A raiz dela tá firme, tá segura, ela atravessou o inverno. Ela viu muita chuva, ela perdeu folhas, ela perdeu, talvez até parte do caule descascou com tanta chuva. Talvez até também descobriu um pouco da raiz dela, devido escorrer tanta água ali. Então, a árvore, como ela passa para nós uma força muito grande. Ela está enraizada, ela está alicerçada. E o inverno todinho ela segura ali firme. E na primavera, as flores vão começar a nascer. Essa planta vai começar a receber até visitas de passarinhos, abelhas. Tudo vai ficar muito mais florido, mais cheiroso, nova vida, novos ares. E assim pode acontecer em nossa vida. Às vezes a gente passa por momentos muito difíceis, mas só que não vai te impedir de chegar o dia de sonhar, de acreditar que pode vir um novo tempo sim para a sua vida. Vir dias mais floridos, dias mais felizes, você vai estar numa nova fase. Aquela fase do inverno já passou, agora chegou a primavera. Vamos aproveitar a primavera, assim como a árvore, ela vive dias lindos, vive dias de ser admirada até pelas pessoas, né? Vamos tirar uma fotinha lá naquelas flores, vamos? De parar para as pessoas observar, contemplar a beleza.
Muitas das vezes pode acontecer com nós, o inverno nos gerar um testemunho que a gente vai estar ali depois diante das pessoas contando a grande vitória que o Senhor nos deu e as pessoas nos observando também, aprendendo com nós, se sentindo motivada, a fé revigorada. Todas as fases são importantes. Tudo o que passa, tudo o que vai vir também é importante. A gente tem que estar firme para poder passar por todas as fases, sempre confiando que o Senhor vai trazer uma estação nova para a nossa vida. Amém. Depois da primavera, vem o verão. O verão é o quê? Os dias quentes, os dias mais intensos. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, a gente está radiante com as nossas vitórias, com nossas bênçãos, com nossos sonhos florindo da primavera, né? E aí a gente já entra no verão, a gente está com todo vapor, a gente conseguiu, a gente realizou, Jesus escutou a oração, respondeu, a gente está todo vapor. E a gente entra no verão intenso e querendo mais, realizar novos sonhos. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode se acomodar. Porque a gente saiu da fase da primavera, que é uma fase linda, e a gente foi para o verão, que também é uma fase boa. As flores vão embora, mas é os dias quentes, é os dias alegres, é os dias animados, e a gente pode se acomodar com isso. E não dar atenção devida para o Senhor, como a gente deu lá no inverno, na hora da tempestade, na hora que estava chovendo muito, as nossas raízes quase que estavam descolando, e a gente estava ali buscando e cuidando da nossa árvore, que é a nossa vida, e talvez nos dias bons, no dia da primavera, no dia do verão, a gente tem que ter cuidado para a gente não esquecer que as nossas raízes precisam de cuidado. Mesmo na primavera, mesmo no verão, a nossa árvore ela tem que estar muito bem cuidada. Não pode esquecer que está vindo estação nova. Diferente, né? O tempo inteiro está vindo estação diferente. E depois do verão vem o outono aí para essa planta, para essa árvore. É tempo de deixar as coisas para trás. Trouxe coisas novas para a nossa vida, a gente teve as respostas de oração, os frutos chegaram. Quem tem experiências que trabalha com plantação, ele sabe a época certa que a planta vai dar frutos. Aí o que eles começam a fazer? Começa a colocar adubo, começa a podar a planta, vamos olhar para o cacau, né? Começa a podar o cacau. Olha, esse cacau esse ano ele vai produzir bem, ele vai dar muito fruto, então eu tenho que podar, eu tenho que limpar, eu tenho que colocar bastante adubo aqui para que venha frutificar bastante. Isso é uma lição para nós. Se nós queremos dar muito fruto de muita qualidade, nós temos que fazer o quê? Cuidar da planta. Nós somos a planta. Né? A preparação. Uma preparação. Se nós queremos dar fruto, nós temos que cuidar da árvore. Não é de qualquer forma que essa árvore vai frutificar. Não é de qualquer maneira que essa árvore vai frutificar. Ela tem que ser podada. Deixar para trás, né? Tanta coisa. Tem que limpar ao redor, tem que tirar todo o entulho e tem que colocar adubo, tem que colocar, né, ali os mantimentos que a árvore precisa para poder dar uma carga bonita de fruto e fruto de qualidade, não é assim? E o tanto de coisa que a gente pode deixar para trás para poder produzir na próxima estação. Na próxima estação. Às vezes a gente precisa de tirar da nossa vida, dar uma poda na nossa vida, começar a olhar mais para a nossa vida espiritual, deixar alguns hábitos para trás. Olha, aqui no outono vou deixar para trás porque eu quero chegar numa estação nova de um jeito diferente na minha vida. Renunciar coisas que é para poder deixar para trás. Então não vamos nos apegar não com atitudes que nos faz mal hoje. Às vezes você está vivendo a sua vida, você olha para a sua rotina e percebe algumas coisas que precisam ser mudado com urgência. Às vezes você não tem nem força para poder mudar, mas sabe que tem que deixar para trás. Vamos usar essa fase aqui do outono para deixar de vez para trás e seguir novos passos, se preparar para a nova estação que o Senhor quer trazer para a nossa vida. E se a gente, Suzy, não deixar para trás algumas coisas agora, a estação pode demorar, né, a passar. Então a gente tem que começar a observar e levar sempre para a nossa vida espiritual. Que coisa linda, né? Observar a árvore. E tantas outras coisas que a gente pode observar agora e levar para a nossa vida espiritual. O próprio Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Nós fomos comparados à árvore na Bíblia, né? As estações, elas trazem para a nossa vida testemunhos pessoais. Eu sempre gosto de olhar para as estações passadas, para aquilo que eu passei e ver o quanto eu melhorei, o quanto eu cresci,
o quanto o Senhor trouxe tempo novo para a minha vida. Eu gosto, é gratificante, a gente sente a mão do Senhor sobre a nossa vida, porque não é só a gente receber uma vitória e esquecer, não. É bom a gente ficar sempre revisitando aquilo que o Senhor fez em nossa vida, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele vai fazer. Recentemente eu contei na minha rede social sobre tempo de escassez na minha vida. Eu vivi uma adolescência, principalmente a adolescência, com escassez. Eu não digo só de roupas, sapatos, mas também de alguns sentimentos que faltou. Depois que a mãe ela partiu, quando eu tinha 10 anos, tive escassez. Escassez em várias áreas da minha vida que só uma mãe ela poderia preencher. E o que me lembra muito é a escassez de uma roupa. Eu ia para a escola sempre, todos os dias, com a minha saia preta. E o forro da minha saia era um forro rosa. E ela era fina e quando eu sentava mostrava o forro da minha saia. E por muitas vezes os meus coleguinhas olhavam para mim e achava estranho todos os dias eu usar a mesma saia para ir para a escola. Eu só lavava e vestia. E eu olhava as minhas coleguinhas sempre chegando com a saia mais bonitinha, sapato mais bonito, o material mais bonito, o caderno com aquela capa maravilhosa, a bolsa mais bonita, o estojo. E eu ia unicamente com o meu caderno de capa mole para a escola, segurando o meu lápis, a minha caneta e a minha borracha na mão. Eu não tinha estojo. E aquilo foi um momento de muita escassez e que me marcou muito, porque eu estou contando aqui para vocês. Eu tinha sonhos de ter uma roupa melhor, um sapato melhor, de ter materiais melhor, mas aquela ali era a minha estação. Mas a estação ela não continuou igual para sempre, não. O Senhor ele trouxe também o tempo de bonança. Aquela foi uma fase que está lá atrás, sabe, Suzy? Está lá atrás. E hoje eu vejo o quanto a mão do Senhor é em cada detalhe da nossa vida e o quanto aquela situação lá atrás me preparava para hoje, para estar aqui junto com vocês conversando. Então tudo tem um propósito. Hoje eu digo para vocês que não tem mais escassez de roupa. Por muitas das vezes teve, mas hoje eu já sei fazer as minhas próprias roupas, né? Tem abundância. Eu posso fazer toda semana um vestido novo para mim. E não tem essa escassez. Eu posso proporcionar para minha filha roupas, sapatos. Eu posso fazer os próprios vestidos dela. E eu sou muito grata ao Senhor que numa área da minha vida que teve muita escassez, de verdade, muita escassez, hoje eu vejo fartura na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque só Ele, para poder proporcionar estação nova na nossa vida, só Ele para poder trazer estações que nos deixam tão felizes, o quanto Ele se importa com a nossa felicidade e o tanto que as estações passadas não é para trazer tristeza agora, é para poder a gente reconhecer a mão do Senhor naquele momento e para onde Ele está nos levando, para onde Ele nos trouxe agora. Nenhuma estação é para sempre. Nenhum momento triste é para sempre, nenhuma escassez é para sempre. Eu também tinha muita escassez, como eu falei, de sentimentos, né? De um carinho, de um abraço, de alguém para me ouvir, um afeto familiar, né? Um afeto assim familiar. E hoje eu vejo que nas áreas que eu tive mais escassez na minha adolescência, é as áreas que eu tenho mais fartura hoje, para a glória de Deus. Fartura, sabe? Fartura. O Senhor me honrou tanto. E eu estou falando para vocês não para poder me engrandecer, mas para poder te dizer que a estação nova ela chega para todos nós. A alegria ela chega para todos nós. Então, essa estação que você está passando hoje não é para sempre. Confia no Senhor, siga firme com o Senhor, crendo que Ele vai trazer estação nova e você vai contar um testemunho, assim como eu estou contando para vocês agora. Esse aqui é só um dos testemunhos que aconteceu na minha vida, tantos outros. O Senhor gera testemunho de várias fases da nossa vida. Muito mais. E muito mais. Então a gente tem que estar pronta para cada estação, para quando ela chegar, a gente está preparada para receber
tudo aquilo que vim e aprender com cada estação. Você sabia que na Bíblia também tiveram mulheres, tiveram pessoas que viveram também a fase da dor, a fase do abandono, a estação da luta também teve. Hoje eu quero mencionar aqui a história de Ana. Ana foi uma mulher que ela teve uma estação muito difícil. Só que depois ela teve a estação também maravilhosa. E quando a Bíblia traz essas histórias pra gente, é para aumentar a nossa fé. E a gente achar muitas vezes que só nós passamos pelas estações da dor, da luta, da escassez, da dificuldade, não, mas na Bíblia também. Essas mulheres também tiveram, outras pessoas também tiveram. E elas estão aqui escritas, que é para hoje servir de combustível para a gente. E a história de Ana, ela era mulher de Eucana. E naquele tempo podia ter várias mulheres, né? E ele tinha 2 mulheres. Ele tinha a Ana, que era sua mulher, e tinha a Penina também, que era sua mulher. E a Bíblia fala que Ana era estéril. Ela não tinha filhos. Penina tinha filhos. E Ana, por ser estéril, ela se entristecia, porque ela não gerava filhos. E Penina, por ter filhos e Ana não ter filho, ela ficava irritando Ana. E eu acredito que ela ficava fazendo umas birrinhas bem, sabe? Aproveitando da dor, aproveitando da situação que ela não podia ter filho, e ficava, eu acredito que fazendo meio que ciúme, fazendo alguma coisa. E a Bíblia fala que uma vez por ano Eucana subia à cidade dele, a cidade da parentela dele, para adorar o Senhor. E lá no templo, ele levava uma porção de alimentos, eu acredito que um banquete muito maravilhoso, e na hora lá de oferecer aquele sacrifício, ele dava uma porção a Penina, uma porção a cada um dos filhos e dava uma porção mais especial a Ana. Só que a Ana ela era tão amargurada, devido a ela não gerar filhos, que ela nem conseguia comer. A Bíblia diz que ela era tão amargurada que ela não conseguia comer. E aí, quando foi um dia, ela estava no templo e ela muito amargurada. Eu acredito que Penina, pirraçando, vamos usar assim esse termo, pirraçando dela, né? Porque ela não gerava filhos. E um dia ela chegou a falar para Eucana, né? Que ela era muito... Ele perguntou para ela por que ela não comia. Ela falou que ela não conseguia, que ela vivia muito amargurada, porque ela não tinha filhos. E ele falou para ela, né? Não sou eu, para você, muito mais importante do que muitos filhos? E ela ficou muito angustiada e ela falou para o Senhor. Ela foi orar ao Senhor. E ali o sacerdote Eli, ele ficava no templo, e ela estava chorando e ela orava. Ele disse que ela orava com o coração. Ela só movia os lábios. E naquela angústia, que eu acredito que muitos de nós já tivemos algum momento de orar dessa forma, com o coração angustiado, onde nós não conseguimos nem falar, só os nossos lábios se movimentam. E ela falava para o Senhor que se o Senhor abrisse a madre dela, fizesse ela ter um filho, que ela devolveria pro Senhor. E o sacerdote ali vendo aquilo, ele achou que ela estava bêbada e falou para ela se apartar daquele vinho. Acho que tipo assim, para de ficar bêbada, para de beber tanto, se fosse no dia de hoje, né? E ela falou, olha, Senhor meu, eu sou uma mulher aflita de espírito. Ela não contou para o sacerdote ali o que ela estava pedindo. Mas ela só falou para ele que ela não estava bêbada, que ela era uma mulher que estava amargurada de alma. E ela fez aquela oração, fez aquele voto com o Senhor, disse que se o Senhor desse um filho para ela, ainda falou assim, um filho homem, eu devolverei para o Senhor. E aí eles foram embora, terminou o voto, eles foram embora, o sacrifício, eles foram embora. E a Bíblia diz que Ana engravidou. Glória a Deus. E deu à luz a Samuel. Estação nova. Uma estação nova. O tempo da dor, da luta, passou. Aquele tempo de amargura, aquele tempo que a outra vivia pirraçando ela, que eu acho que ainda aumentava mais a dor dela. Sem dúvida, aumentava mais a dor dela. Agora ela estava glorificando ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Eucana, chegou o tempo dele sacrificar de novo ao Senhor, e ele, vamos, Ana, você não vai sacrificar ao Senhor? Ela disse, não, eu vou ficar. Quando eu desmamar o meu filho, eu vou já para deixar ele lá no templo do Senhor, não vou mais trazer de volta. E ele foi o profeta Samuel. Cumpriu-se os dias, ela levou e deixou ele no templo do Senhor. E ele foi um grande profeta.
o profeta Samuel. E eu vou deixar aqui só para a gente meditar, que tem aqui na Bíblia o Cântico de Ana, o Cântico da Vitória de Ana. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler aqui, ó. Isso está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, o 2 também vai continuar falando, e aqui, ó, no capítulo 2 e no versículo 8, onde é parte do Cântico de Vitória de Ana, fala assim, ó. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Aqui é o cântico de glorificação, do cântico da vitória de Ana. Ela enaltecendo o Senhor. Então, essa história de Ana, para nós, é um exemplo muito grande. Ela também viveu as estações. A estação da dor, da luta. Ela era estéril, não tinha a madre fechada, não tinha frutos. Mas ela suportou, buscou o Senhor, se entregou de verdade. E o Senhor fez, o Senhor trouxe uma estação nova e uma estação muito linda. Não foi um filho comum, não, que o Senhor deu para ela. O Senhor deu o profeta Samuel para Ana. Que muito maravilhoso, lindo, né? A estação nova chegou, tudo fez novo. Tudo se fez novo. E ela pôde viver, né, uma nova estação. Sim. Porque ela creu, porque ela confiou no Senhor. E teve firme durante a estação da dor. Ela não decidiu desistir, né? Não. Mas ela continuou buscando ao Senhor. Eu acho uma história tão inspiradora. Se você ainda não conhece a história de Ana, vale a pena, né, Vale a pena ler. Parar e ler cada partezinha da história e trazer para a sua vida. E trazer para poder a gente entender o que o Senhor ele faz na vida de alguém que confia, que crê que Ele é o Deus do impossível, que Ele pode fazer coisas impossíveis em nossa vida. Se aconteceu na vida da Ana, né, Suzy? Para nós não é impossível. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. Eu quero ser como Ana. Você quer ser como Ana? Eu quero. O Senhor quer levantar muitas Quero Anas. aprender com a Ana. O Senhor quer levantar muitas Anas para gerar muitos profetas. Glória a Deus. Não é, Juliana? Mulheres compromissadas. De colocar os seus filhos no altar. No altar, entregar os filhos no altar do Senhor. Né? Glória levar eles até o Senhor e ensinar tudo que estiver ao nosso alcance. Né? Profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Sim. Meu filho vai ser uma bênção, meu filho vai ser usado pelo Senhor, meu filho vai ser luz. Então está precisando muito de dentro dos lares levantar essas mulheres. Então leia com o coração aberto e peça para o Senhor, Senhor, fala comigo. Eu quero aprender com Ana. Assim como as estações elas pedem roupas diferentes, o verão, vestidos mais fresquinhos, roupas mais frescas, o inverno, o casaco, roupas mais quentinhas, a nossa vida espiritual também é da mesma forma. Alegria no lugar da tristeza, vestes de louvor no lugar da angústia. Nós temos que nos posicionar em cada estação e nos revestir da nossa vestidura espiritual. O Senhor é aquele que prepara para a nossa vida sempre algo novo e sempre nos surpreendendo. Olha aqui em Isaías, eu quero ler com vocês Isaías 61. Que é o ano da bondade do Senhor, que o profeta Isaías ele foi usado pelo Senhor para o povo de Israel, que estava passando por um momento de tristeza, exílio, e o Senhor usou ele para poder falar com o povo. Aqui no versículo 2 diz assim, ó, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa ao invés de cinzas. O Senhor nos prepara uma coroa. O Senhor, Ele quer trazer a gente para um momento que a gente vai ser honrado. Ele vai trocar as cinzas, aquilo tudo que passou, que era algo que nos trazia tristeza, Ele vai trazer agora alegria para nós. Ó. O óleo da alegria ao invés de pranto. A alegria ela vai chegar, vai ter no seu rosto um olhar de alegria ao invés de choro. Vai chegar, então não se desespera, porque o Senhor ele traz para a nossa vida um tempo novo. E um manto de louvor ao invés de espírito deprimido.
A nossa alma tem momento que ela está triste, amargurada, mas não é assim que nós vamos ficar para sempre, não. O Senhor vai trazer tempo novo aí, Ele vai trazer Amém. louvor. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O carvalho é uma árvore que ela é bem firme. Ela é uma árvore que tem as raízes profundas. Ela suporta muitas tempestades, ela suporta tempos frios, tempos quentes, ela está firme. Assim como a Suzy falou sobre as nossas raízes. Se nós estivermos plantados na justiça do Senhor, a glória do Senhor ela vai ser manifesta em nossa vida. Eu não quero dizer para você que é fácil passar pelas estações. Não é fácil a gente passar por momentos de cinza, momentos de tristeza, dias nublados, não. Mas para a gente ter a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança que a estação nova vai chegar, nós precisamos dar alguns passos. Nós temos que lembrar das trocas que o Senhor faz, assim como aqui na Bíblia está escrito da coroa, ele nos dá uma coroa ao invés de cinza. Quando a gente estiver passando por esse momento de aflição, vamos lembrar do que o Senhor promete para nós, vamos nos agarrar nas escrituras sagradas e crer que Ele vai trazer para a nossa vida um tempo novo. Nós temos que olhar para o Senhor, firmar os nossos olhos no Senhor, não é duvidar que um tempo novo vai chegar, não. Vamos olhar para Ele, vamos confiar a Ele, tudo aquilo que a gente passa, vamos levar a Ele em oração, tudo aquilo que a gente está passando e já cantando o hino da vitória, declarando em nome de Jesus que a estação nova ela vai chegar e já agradecendo o Senhor, Senhor, eu estou agora com o coração partido, o meu espírito está triste, mas eu creio que o Senhor vai trazer um tempo novo e eu já te louvo porque o Senhor vai mandar a vitória para a minha vida. Então Ele quer posicionamento nosso em cada estação. Ele quer trazer para a nossa vida um tempo novo, mas nós também temos que nos achegar a Ele de uma forma que a gente nunca se achegou. Que tal a gente começar a mudar os hábitos em nossa vida, né? Começar a olhar mais para Ele, buscar mais a Ele e pedir uma estação nova, mas também olhar para a estação que está vivendo e ver o que eu posso aprender agora nessa estação, o que eu posso levar de novo para a nova estação que vai chegar. Nós temos que reconhecer que o sofrimento ele não é o fim. Ele nunca vai ser o fim, não. Nós temos que sempre ter esse olhar, essa confiança, essa fé que o Senhor ele vai transformar a situação. Ele vai transformar a situação de escassez em alguma área que você está sofrendo na sua vida. Ele vai trazer um momento de abundância. Então nós temos que reconhecer que o sofrimento ele não vai ser o fim. Quando nós olhamos para Cristo, aqui olha em Lucas 4,18, diz que ele veio libertar os cativos e curar os quebrantados de coração. Que promessa maravilhosa nós temos para a nossa vida. A intenção do Senhor é nos sarar. A intenção do Senhor é trazer esse tempo novo para a nossa vida. Então a gente não pode ficar pensando, por que essa estação está demorando tanto? Ou será que ela vai passar mesmo? Duvidar que a estação nova vai chegar. O Senhor, Ele quer sarar sim o nosso coração. Ele quer trazer novas vestes, Ele quer trocar as nossas vestes, as vestes de tristeza em alegria, e a gente vai estar todos juntos comemorando, agradecendo ao Senhor e olhando para aquilo que passou, para poder contemplar a grandeza do Senhor, de onde o Senhor nos tira, para onde Ele pode nos colocar. São lugares inimagináveis. Durante essa estação difícil, a gente não consegue enxergar lá na frente não, Suzy, não consegue. Parece que nós estamos assim com os nossos olhos tampados. A gente vai começar a perceber as coisas quando a gente chega na estação que ela é boa para nós. A gente vai olhar lá atrás e ver, eu estava passando por uma estação difícil, mas o Senhor me trouxe para essa estação agora. Nós somos uma árvore que vai passar por diversas situações, mas que nós vamos estar firmados do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A estação, o inverno não é para sempre, a primavera não é para sempre, o outono não é para sempre. Temos que ter a consciência que nós vamos viver essas estações diversas vezes na nossa vida. Mas uma coisa que não pode mudar
é a nossa confiança no Senhor, viu? A nossa confiança tem que ser aumentada. A nossa fé tem que ser cada dia mais aumentada e as nossas raízes têm que estar firmada dia após dia na palavra do Senhor para a gente suportar todas as adversidades que vão vir em cada estação. E se você está no verão, lembre-se de agradecer e fortalecer outras mulheres que ainda estão esperando florescer. As estações mudam, mas o amor de Deus permanece o mesmo para sempre.